Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Artigo 101. Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento do registro do seu nome. Parágrafo 1º desse fato, o presidente do tribunal ou juiz, conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro o nome cancelado, observadas todas as formalidades exigidas para o registro e desde que o novo pedido seja apresentado até 60 dias antes do pleito. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato vier a falecer ou renunciar dentro do período de 60 dias mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substituí-lo, se o registro do novo candidato estiver deferido até 30 dias antes do pleito. Serão utilizadas as já impressas, computando-se para o novo candidato os votos dados ao anteriormente registrado. 3. Sobrescrito. Considerar-se-á nulo o voto dado ao candidato que haja pedido o cancelamento de sua inscrição, salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior, infine. Parágrafo 4º. Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número anteriormente dado ao candidato cujo registro foi cancelado. Parágrafo 5º. Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapas, tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as substituições e indicações se processarão pelas comissões executivas. Artigo 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediatamente comunicados aos tribunais regionais e por estes aos juízes eleitorais. Capítulo 2. Do voto secreto. Artigo 103. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências: 1. O uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior. 2. Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o só efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e, em seguida, fechá-la. 3. Verificação da autenticidade da cédula oficial à vista das rubricas. 4. Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem que forem introduzidas. Capítulo 3. Da cédula oficial. Artigo 104. As cédulas oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra. Parágrafo 1º. Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 2º. O sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiência presidida pelo juiz ou presidente do tribunal, na presença dos candidatos e delegados de partido. Parágrafo 3º. A realização da audiência será anunciada com 3 dias de antecedência, no mesmo dia em que for deferido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido serem intimados por ofício sob protocolo. Parágrafo 4º. Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte ordem: 1. Se forem apenas 2, em último lugar; 2. Se forem 3, em segundo lugar; 3. Se forem mais de 3, em penúltimo lugar; 4. Se permanecer apenas um candidato e forem substituídos 2 ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. Parágrafo 5º. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência e indique a sigla do partido. Parágrafo 6º. As cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. Capítulo 4. Da representação proporcional.
Artigo 105, revogado. Artigo 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Parágrafo único. Artigo 107. Determina-se para cada partido o quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Artigo 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Artigo 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras: 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais cabendo ao partido que apresentar a maior média dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. 2. Repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher. 3. Quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1 deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Parágrafo 1º. O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. Parágrafo 2º. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Artigo 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. Artigo 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Artigo 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária, os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. 2. Em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo artigo 108. Artigo 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á a eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para findar o período de mandato. Título 2. Dos atos preparatórios da votação. Artigo 114. Até 70 dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requererem inscrição como eleitor, ou transferência, já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. Parágrafo único. Será punido nos termos do artigo 293 o juiz eleitoral, o escrivão eleitoral, o preparador ou o funcionário responsável pela transgressão do preceituado neste artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. Artigo 115. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional, até 30 dias antes de cada eleição, o número de eleitores alistados. Artigo 116. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto no artigo 250, parágrafo 5º pelo rádio e televisão, bem assim por meio de cartazes afichados em lugares públicos, dos nomes dos candidatos registrados,
com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador. Capítulo 1. Das sessões eleitorais. Artigo 117. As sessões eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50 eleitores. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo desde que essa providência venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação. Parágrafo 2º. Se em sessão destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com outros, ainda que não sejam cegos. Artigo 118. Os juízes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada sessão, a qual será remetida aos presidentes das mesas receptoras para facilitação do processo de votação. Capítulo 2. Das mesas receptoras. Artigo 119. A cada sessão eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. Artigo 120. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 2 secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos com 5 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Não podem ser nomeados presidentes e mesários, 1. Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, e bem assim cônjuge, 2. Os membros de diretórios de partidos desde que exerça função executiva, 3. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo, 4. Os que pertencerem ao serviço eleitoral. Parágrafo 2º. Os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitores da própria sessão, e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz eleitoral mandará publicar no Jornal Oficial, onde houver, e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito, e intimará os mesários através dessa publicação, para constituírem as mesas no dia e lugares designados, às 7 horas. Parágrafo 4º. Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação, e que ficarão à livre apreciação do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados até 5 dias a contar da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Parágrafo 5º. Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no parágrafo 1º incorrem na pena estabelecida pelo artigo 310. Artigo 121. Da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 2 dias, a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo, dentro de igual prazo, ser resolvido. Parágrafo 2º. Se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no N.O. sobrescrito 1, do parágrafo 1º, do artigo 120, e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos N.O. sobrescrito S2, 3 e 4, e em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição. Parágrafo 3º. O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir sob esse fundamento, a nulidade da sessão respectiva. Artigo 122. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse fim convocadas com a necessária antecedência. Artigo 123.
Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição. Parágrafo 1º. O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. Parágrafo 2º. Não comparecendo o presidente até às 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou um suplente. Parágrafo 3º. Poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e obedecidas as prescrições do parágrafo 1º, do artigo 120, os que forem necessários para completar a mesa. Artigo 124. Um membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. Parágrafo 1º. Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367. Parágrafo 2º. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 dias. Parágrafo 3º. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Parágrafo 4º. Será também aplicada em dobro observado o disposto nos parágrafo 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência. Artigo 125. Não se reunindo, por qualquer motivo, a mesa receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva sessão votar na sessão mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz, recolhendo-se os seus votos à urna da sessão em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela em que tiverem de votar. Parágrafo 1º. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da sessão a que pertencerem, as quais, juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, acompanharão a urna. Parágrafo 2º. O transporte da urna e dos documentos da sessão será providenciado pelo presidente da mesa, mesário ou secretário que comparecer, ou pelo próprio juiz, ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando as fiscais que o desejarem. Artigo 126. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um município, o presidente do Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se inquérito para a apuração das causas da irregularidade e punição dos responsáveis. Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. Artigo 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir, 1. Receber os votos dos eleitores, 2. Decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem, 3. Manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária, 4. Comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem, 5. Remeter à junta eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados.
Durante a recepção dos votos, 6. Autenticar, com a sua rubrica, as cédulas oficiais e numerá-las nos termos das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 7. Assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delegados de partido, sobre as votações. 8. Fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada. Acaso retidas, as quais não se poderão mais distribuir. 9. Anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de votação. Artigo 128. Compete aos secretários: 1. Distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas segundo a respectiva ordem numérica. 2. Lavrar a ata da eleição. 3. Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções. Parágrafo único. As atribuições mencionadas no N.O. sobrescrito 1 serão exercidas por um dos secretários e os constantes dos N.O. sobrescrito S. 2 e 3 pelo outro. Artigo 129. Nas eleições proporcionais, os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afichadas dentro das cabinas indevassáveis, tomando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização total ou parcial. Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afichadas nas cabinas indevassáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras, incorrerá nas penas do artigo 297. Artigo 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de ancianos, os membros das mesas receptoras serão escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários sadios do próprio estabelecimento. Capítulo 3. Da fiscalização perante as mesas receptoras. Artigo 131. Cada partido poderá nomear 2 delegados em cada município e 2 fiscais junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez. Parágrafo 1º. Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá nomear 2 delegados junto a cada uma delas. Parágrafo 2º. A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. Parágrafo 3º. As credenciais expedidas pelos partidos, para os fiscais, deverão ser visadas pelo juiz eleitoral. Parágrafo 4º. Para esse fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao cartório, juntamente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que, verificado pelo escrivão que as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as credenciais e as apresente ao juiz para o visto. Parágrafo 5º. As credenciais que não forem encaminhadas ao cartório pelos delegados de partido, para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios fiscais para a obtenção do visto do juiz eleitoral. Parágrafo 6º. Se a credencial apresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada na forma do parágrafo 4º, o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido, a não ser na sessão em que o seu nome estiver incluído. Parágrafo 7º. O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais. Artigo 132. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais dos partidos. Título 3. Do material para a votação. Artigo 133. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 horas antes da eleição, o seguinte material: 1. Relação dos eleitores da sessão que poderá ser dispensada, no todo ou em parte, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. 2. Relações dos partidos e dos candidatos registrados.
as quais deverão ser afichadas no recinto das sessões eleitorais em lugar visível, e dentro das cabinas indevassáveis as relações de candidatos a eleições proporcionais. 3. As folhas individuais de votação dos eleitores da sessão, devidamente acondicionadas. 4. Uma folha de votação para os eleitores de outras sessões, devidamente rubricada. 5. Uma urna vazia, vedada pelo juiz eleitoral, com tiras de papel ou pano forte. 6. Revogado. 6. Sobre cartas maiores para os votos impugnados ou sobre os quais haja dúvida. 7. Cédulas oficiais. 8. Sobre cartas especiais para remessa à junta eleitoral dos documentos relativos à eleição. 9. Senhas para serem distribuídas aos eleitores. 10. Tinta, canetas, penas, lápis e papel, necessários aos trabalhos. 11. Folhas apropriadas para a impugnação e folhas para a observação de fiscais de partidos. 12. Modelo da ata. Ser lavrada pela mesa receptora. 13. Material necessário para vedar, após a votação, a fenda da urna. 14. Um exemplar das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 15. Material necessário à contagem dos votos quando autorizada. SVI. Outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular funcionamento da mesa. Parágrafo 1º. O material de que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio acompanhado de uma relação ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como recebeu, e aporá sua assinatura. Parágrafo 2º. Os presidentes da mesa que não tiverem recebido até 48 horas antes do pleito o referido material deverão diligenciar para o seu recebimento. Parágrafo 3º. O juiz eleitoral, em dia e hora previamente designados em presença dos fiscais e delegados dos partidos, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estas estão completamente vazias, fechadas, enviará uma das chaves, se houver, ao presidente da junta eleitoral e a da fenda, também se houver, ao presidente da mesa receptora, juntamente com a urna. Artigo 134. Nos estabelecimentos de internação coletiva para ancianos serão sempre utilizadas urnas de lona. Título 4. Da votação. Capítulo 1. Dos lugares da votação. Artigo 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Parágrafo 1º. A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor. Parágrafo 2º. Dar-se a preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em número e condições adequadas. Parágrafo 3º. A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. Parágrafo 4º. É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a candidato, membro do diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive. Parágrafo 5º. Não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo o juiz nas penas do artigo 312, em caso de infringência. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais, nas capitais, e os juízes eleitorais, nas demais zonas, farão ampla divulgação da localização das sessões. Parágrafo 6-A. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir a acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Parágrafo 7º. Da designação dos lugares de votação poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral, dentro de 3 dias a contar da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 48 horas.
Parágrafo 8º da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo no mesmo prazo, ser resolvido. Parágrafo 9º. Esgotados os prazos referidos nos parágrafo 7º e 8º deste artigo, não mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a proibição contida em seu parágrafo 5º. Artigo 136. Deverão ser instaladas seções nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos e nos leprosários onde haja, pelo menos, 50 eleitores. Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretório. O mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para a proteção dos cegos. Artigo 137. Até 10 dias antes da eleição, pelo menos, comunicarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para pronunciamento das mesas receptoras. Artigo 138. No local destinado à votação, a mesa ficará em recinto separado do público, ao lado haverá uma cabina indevassável onde os eleitores, à medida que comparecerem, possam assinalar a sua preferência na cédula. Parágrafo único. O juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações. Capítulo 2. Da Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a Polícia dos Trabalhos Eleitorais. Artigo 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante tempo necessário à votação, o eleitor. Parágrafo 1º. O presidente da mesa, que, durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. Artigo 141. A Força Armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou dele penetrar, sem ordem do presidente da mesa. Capítulo 3. Do início da votação. Artigo 142. No dia marcado para a eleição, às 7 horas, o presidente da mesa receptora, os mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes os fiscais de partido. Artigo 143. Às 8 horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à votação, que começará pelos candidatos e eleitores presentes. Parágrafo 1º. Os membros da mesa e os fiscais de partido deverão votar no correr da votação, depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos, ou no encerramento da votação, renumerado do parágrafo único pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo segundo, observada a prioridade assegurada aos candidatos, tem preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas. Artigo 144. O recebimento dos votos começará às 8 e terminará, salvo disposto no artigo 153, às 17 horas. Artigo 145.
o presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão, perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja avisada na forma do artigo 131, parágrafo 3º, quando eleitores de outras seções, seus votos serão tomados em separado. Parágrafo único. Com as cautelas constantes do art. 147, parágrafo 2º, poderão ainda votar fora da respectiva seção, o juiz eleitoral, em qualquer seção da zona sob sua jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer seção do município em que for eleitor. 2. O presidente da República, o qual poderá votar em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais, em qualquer seção do estado em que for eleitor nas eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção do município em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. 3. Os candidatos à presidência da República, em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais, e, em qualquer seção do estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual. 4. Os governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais, em qualquer seção do estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual, em qualquer seção do município de que sejam eleitores, nas eleições municipais. 5. Os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção do estado de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito nacional e estadual. 6. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, em qualquer seção de município que representarem, desde que eleitores do Estado, sendo que, no caso de eleições municipais, nelas somente poderão votar se inscritos no município. 7. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, em qualquer seção de município, desde que deles sejam eleitores. 8. Os militares, removidos ou transferidos dentro do período de 6 meses antes do pleito, poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República na localidade em que estiverem servindo. 9. Os policiais militares em serviço. Capítulo 4. Do ato de votar. Artigo 146. Observar-se-á na votação o seguinte: 1. O eleitor receberá, ao apresentar-se na sessão, e antes de penetrar no recinto da mesa, uma senha numerada, que o secretário rubricará, no momento, depois de verificar pela relação dos eleitores da sessão, que o seu nome consta da respectiva pasta. 2. No verso da senha o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora. 3. Admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha. 4. Pelo número anotado no verso da senha, o presidente, ou mesário, localizará a folha individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido. 5. Achando-se em ordem o título e a folha individual e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação, em seguida entregar-lhe a cédula única rubricada no ato pelo presidente mesários e numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior instruindo sobre a forma de dobrá-la, fazendo passar a cabina indevassável, cuja porta ou cortina será encerrada em seguida. 6. O eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na sessão e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação. Nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente, no juízo competente. 7. No caso
da omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato da votação, será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na sessão, sendo seu voto, nesta hipótese, tomando em separado e colhida sua assinatura na folha de votação. Modelo 2. Como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente pertence à sessão. 8. Verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a Junta Eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será aplicada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salários mínimos, e, na segunda, a de suspensão até 30 dias. 9. Na cabina indevassável, onde não poderá permanecer mais de 1 minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial. Observadas as seguintes normas, assinalando com uma cruz, ou de modo que torne expressa a sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência. B. Escrevendo o nome, o prenome, ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais. C. Escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, se pretender votar só na legenda. 10. Ao sair da cabina o eleitor depositará na urna a cédula. 11. Ao depositar a cédula na urna o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à mesa e aos fiscais de partido, para que verifiquem sem nela tocar, se não foi substituída. 12. Se a cédula oficial não for a mesmo, será o eleitor convidado a voltar à cabina indevassável e a trazer seu voto na cédula que recebeu. Se não quiser tornar a cabina, ser-lhe-á recusado a ocorrência na até ficando o eleitor retido pela mesa, e à sua disposição, até o término da votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada. 13. Se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabine de votação, verificar que a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada, ou se ele próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da sessão eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado. 14. Introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datar-lhe assinalo, em seguida rubricará, no local próprio, a folha individual de votação. Artigo 147. O presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar e, existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira, e, na falta desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título, ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, e mencionando na ata a dúvida suscitada. Parágrafo 1º. A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. Parágrafo 2º. Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, tomará o presidente da mesa as seguintes providências: 1. Escreverá numa sobrecarta branca o seguinte: impugnado por F. 2. Entregará ao eleitor a sobrecarta branca, para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como seu título, a folha de impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante. 3. Determinará ao eleitor que feche a sobrecarta branca e a deposite na urna. 4. Anotará a impugnação na ata. 3. O sobrescrito, o voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no parágrafo anterior. Artigo 148. O eleitor somente poderá votar na sessão eleitoral em que estiver incluído o seu nome. Parágrafo 1º. Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no artigo 145 e seus parágrafos.
Parágrafo 2º. Aos eleitores mencionados no artigo 145 não será permitido votar sem exibição do título, e nas folhas de votação modelo 2, nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna própria seções mencionadas nos títulos retidos. Parágrafo 3º. Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará, previamente, se o nome figura na relação enviada à seção, e quando se tratar de fiscal de partido, se a credencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral. Artigo 149. Não será admitido recurso contra a votação, se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora, no ato da votação, contra as nulidades arguidas. Artigo 150. O eleitor cego poderá, 1. Assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema Braille. 2. Assinalar a cédula oficial, utilizando também qualquer sistema. 3. Usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo, ou lhe for fornecido pela mesa, e que lhe possibilite exercer o direito de voto. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!